A paz do Senhor, falando EBD, de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, classe dos juvenis. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 9. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 30 de novembro de 2025 e traz por tema: o amor não se ensoberbece. Tá bom? O texto áureo se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16, o versículo de número 18, que nos diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Vamos para os objetivos da lição. O primeiro é expor a definição de soberba e suas consequências. O segundo objetivo, apresentar contrapontos entre orgulho e humildade. E o terceiro, evidenciar a pior consequência do orgulho. Como nós sempre fazemos, então nós já vamos direto para a lição. Primeiro, entender o que é a soberba. Depois nós vamos falar das pessoas que ostentam ou que ostentavam no tempo do Antigo Testamento, no tempo de Cristo, e também das pessoas que ostentam este sentimento nos dias de hoje. Tá bem? Vamos falar de onde vem a soberba, qual a raiz, a procedência da soberba que assola a vida humana. Vamos falar também o que a soberba ela causa na vida, no sentimento, nas intenções do ser humano. Quais são as intenções do ser humano que inflamam a soberba, consequentemente o orgulho? Tá bem? Podemos aprender nesta situação? Nós vamos ver na lição que nós podemos tirar lições proveitosas através desse sentimento ruim. Veja que a lição mesmo chama de sentimento. Tá bem? Então nós podemos tirar exemplos da vida do apóstolo Pedro, experiências não tão agradáveis, mas com lições próprias para a nossa vida espiritual. Vamos falar do contraponto entre soberba, o que é soberba e o que é a humildade, a diferença entre um e outro. Vamos falar da vida do orgulhoso, as dificuldades que ele enfrenta, as dificuldades pelo que ele passa. Também o orgulhoso, infelizmente, por sua forma de ser, de se expressar, de se comportar, quais são as consequências, tanto no meio em que ele vive, quanto no seu relacionamento com Deus, porque a soberba não é uma característica única e exclusiva da pessoa que não serve a Deus. Nós podemos infelizmente, incorrer neste erro, tá bem? E o fim de uma pessoa orgulhosa, qual é o desfecho desta vida? Qual o desfecho? Onde que ela vai parar? Então, nós vamos tentar aí compreender, entender e nos afastar deste sentimento. Primeiro, nós começamos falando a soberba, sobre ela. Outras lições nós já tratamos sobre a soberba, sobre este sentimento, mas o que ele ocasiona na vida do homem. Então nós temos aqui que a soberba ela não leva o homem a ser melhor, a se tornar melhor, a crescer no sentido bom da palavra, mas leva os homens a acreditarem que são o quê? Que são melhores, que estão acima de qualquer lei, que estão acima até mesmo dos desígnios e das vontades de Deus. Então veja, a soberba leva o homem a um mundo de ilusão, como eu coloquei aqui, a um mundo, a uma realidade à parte do que até ele mesmo pensa. Por quê? Ele acredita ser aquilo que ele pensa
pensa, que ele acha que ele é. E isto influencia na vida do ser humano. Por quê? Uma das coisas um dos sentimentos mais terrível que o homem pode ter é ele pensar além do que ele é, quer dizer, pensar acima de si mesmo. Tá? Não estamos falando aqui daquela autocomiseração, aquela autopiedade, o coitadismo. Não, mas nós estamos falando de algo também de uma importância grande no servir a Deus e ao nosso próximo, que é pensar além do que nós somos, do que nós temos, do que nós podemos. É daí que vem a soberba. Ela leva os homens a acreditarem que são alguma coisa, que é alguma coisa. O são aqui é do verbo ser, de ser alguma coisa. E geralmente o soberbo, ele eleva este grau de sentimento a um patamar que faz com que ele se movimente no campo da arrogância, né? Nós temos aqui na lição no campo da arrogância, no campo da autoconfiança, da prepotência, e são coisas desagradáveis, até mesmo sendo uma pessoa muito querida no meio em que ele vive, mas que apresente estes sentimentos ou expresse esse sentimento, vai ficar difícil para os demais tolerar esta pessoa. Fica difícil, porque, veja, ninguém quer ficar perto de uma pessoa prepotente, que se acha, que se considera, né? Havia até uma brincadeira antigamente, né? A pessoa está quer dizer, se sentindo, se achando. Essas são as pessoas. E este sentimento, quando ele extrapola os limites da vida do ser humano, ele cria uma independência. Que independência é essa? Veja, o homem se afasta da fonte de toda genuína virtude. Veja que esse sentimento faz com que nós nos afastemos, não somente dos seres humanos, mas também do nosso Criador. Por quê? Temos a falsa impressão, a ilusão de que nós não precisamos de ninguém, que ninguém pode acrescentar algo ou alguma coisa à nossa vida, à nossa existência, que algo ou alguém, tá, ele traga benefícios para o meu crescimento, tanto quanto ser humano, tanto quanto espiritual. Nós, quando olhamos a pessoa que se ensoberbece, ela chega a esta questão de quê? De se afastar, quer dizer, de ficar ao longe, ao largo, aqui no caso da fonte de toda genuína virtude, de toda qualidade, de tudo aquilo que atrai, que faz bem, que é o nosso Deus. Então o homem se afasta, ele chega a uma dimensão dentro desta ilusão, deste engano, que ele pensa que pode viver sem Deus. Ele pode viver sem Deus. Então, estas pessoas, como nós vimos aqui no ponto de número 1 que nós estamos falando, né? Então, o que é? Vamos lá, o que é soberba, grosso modo? Sentimento de superioridade que leva à arrogância, pretensão e altivez excessiva. Tudo aqui está num grau superlativo, no excessivo, no excesso, do que passa do tolerável, passa de limites. O que é isto também? Se ensoberbecer é o quê? É ficar vaidoso. Pronto, vamos resumir isso. Vaidade, vaidoso é uma linguagem que os crentes estão acostumados a ouvir e até citar. Nós não estamos falando aqui da vaidade das coisas, que nós estamos falando da vaidade, daquilo que nós trazemos à nossa vida, que é supérfluo, que não é vital, que não é básico, que não precisamos disso. Tá? O excesso é vaidade, quando nós agimos desta maneira. Por metáfora, eu achei interessante também, é o que? A questão de se ensoberbecer, é se empavonar. O que seria empavonar? É se tornar como um pavão. Você vê que o pavão ele tem prazer em se mostrar, lógico que não, né, dentro da sua resistência,
ele precisa expor toda a sua beleza, se ele quiser ter uma prole, vamos dizer assim, constituir uma família, ele precisa ser, mas veja que em determinado ponto, ele simplesmente vê pessoas ou vê alguma situação, ele se arvora, ele se empavonece. Seres humanos assim também. Nós não precisamos disso, lógico, alguns cuidados são relevantes para nós termos esta continuidade da nossa existência, mas não a tal ponto de nos empavonar, quer dizer, ficar ou agir que é parecido com um pavão. O pavão ele tem prazer em mostrar as suas cores, o seu leque, toda a sua beleza, e ele anda imponente, ele anda, vamos dizer assim, ele anda orgulhoso de quem ele é. E nós, muitas vezes, nós caímos nessa situação, e no ponto de número 1, nós falamos aqui sobre o que significa soberba, ou orgulho. Nós temos aqui que leva, quer dizer, a soberba, o orgulho, ela leva o homem a acreditar, não somente a pensar, mas ele realmente acredita que é alguma coisa. Por isso nós falamos sobre o campo do engano, né? da ilusão, um mundo à parte, uma realidade à parte. Quer dizer que não é, quando nós falamos um mundo à parte, quer dizer que não faz parte da realidade em que a pessoa vive e o nosso contexto, principalmente nós cristãos. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nos afasta de toda genuína virtude, desta fonte. Tá bem? Vamos nos lembrar da linguagem de Jeremias, que o homem ele cava para si cisternas, quer dizer, cisternas rotas que não retêm águas. É o que nos leva. Quando falamos da fonte de toda genuína, verdadeira, autêntica virtude, nós estamos falando de Deus. A partir do momento que nós nos afastamos dele, nós somos obrigados a criar, a cavar cisternas. Porém, a partir do momento em que nós confiamos, a nossa autoconfiança, o nosso orgulho, o que ele vai fazer? O nosso orgulho, o nosso ego inflado, vai fazer com que nós criemos situações parecidas, porém antagônicas à vontade de Deus. Parece uma cisterna, parece uma fonte sadia, mas não é, porque ela não é o Criador, não é o nosso Deus. Nós não estamos indo beber das fontes do nosso Deus. É onde nós precisamos tomar cuidado. Sobre o ponto de número 2, a soberba precede a queda. Lógico que o exemplo maior disso aqui, quem é? Lúcifer, né? O anjo de luz, Lúcifer, quer dizer, o anjo, o arcanjo, aquele ser celestial que ele tinha de tudo, tinha todos os seus privilégios. Porém, a soberba, nós vemos aqui a queda, a soberba que precede a queda, e logicamente nós temos que falar da queda de Lúcifer, que é o pai do orgulho, ele é a fonte do orgulho, da soberba. O que faz com esta pessoa? Veja, ele vai tentar ficar acima, ou colocar o seu trono, o seu poderio, acima do poderio, da força, do poder, do trono sempre ligado, né, nas suas metáforas, a poder, a soberania, ele quis estar acima de Deus. Veja que ponto a soberba ela pode afetar a vida. E nós vamos ver por que a vida do ser humano. Ele se considerar acima de Deus. E isto também, na vida do homem, não somente o faz acreditar que ele está acima de todos os homens, mas que ele também pode se colocar acima da vontade de Deus. Mas, irmão Maurício, o homem pode chegar a uma ideia tão maluca, tão louca? Sim. Infelizmente, o ser humano ele não tem limites para estas situações. O limite é Deus. Então, nós vemos aqui, Lúcifer, obviamente, ele é destituído, ele é expulso dos céus, ele cai, ele vem, né, para a terra, e agora vai ser o seu local de trabalho, e como um dos seus trabalhos na terra, veja, uma vez caído, tempos depois, Satanás tentou o ser humano a este mesmo sentimento.
Tá? Eu vou usar sentimento aqui como a capacidade de se deixar impressionar. E ele consegue. Ele consegue, porque ele consegue fazer com que Eva se impressione. Nós falamos nas aulas que vão ao ar, junto com esta aqui, que, veja, a Eva é tentada, Adão não. Então, por que não? Pior caso de Adão. Porque ele simplesmente fica na área da vontade, tá? Do querer. Ele quis da volição, da motivação que nós vamos falar. Então, vamos usar aqui sentimento como capacidade de se deixar impressionar. E o Satanás, vendo isto, né, reconhecendo isto, tempos depois da sua queda, da sua destituição, o que ele faz? Ele vai tentar o ser humano a este sentimento. Que sentimento é esse? Nós estamos falando soberba, egoísmo, e ele consegue. Por quê? Porque o homem, ele começa a dar ouvido e são ideias interessantes ao homem, que é a independência de Deus, a rebelião contra Deus, veja, não ter que prestar contas a Deus, algumas ideias ligadas a Deus, tirando Deus da nossa história, estas ideias elas vão desaparecer da nossa existência, tá? Isto tudo eu estou falando de ilusão, de engano. Nada disto acontece. Porém, o homem, tendo este sentimento, quer dizer, tendo esta capacidade de se deixar impressionar, ele passa a acreditar nisto. E nós sabemos que o ser humano, o homem, ele é totalmente impressionável, influenciável, consegue-se mover multidões. Nós vemos na nossa história humana quantos momentos prejudiciais, horríveis na história humana por causa de pessoas que conseguem influenciar. E de uma, duas ou até uma nação inteira ser influenciada, ser impressionada por ideias, sabe? Ideias esdrúxulas, egocêntricas, ideias da mentalidade de homens, tá? Seres humanos, homens, mulheres, jovens, que não tem nada a ver com a realidade. E nós vemos qual é o final. O final sempre foi um final drástico, drástico. Nós tivemos isto em 1918, nós tivemos isto em 1939, e são os mais conhecidos, mas nós temos isto em todo. Nós temos os pogroms, nós temos as perseguições étnicas, nós vemos as perseguições religiosas, nós temos N motivos para pensar nisto. Nisto do quê? Do homem ser influenciável, se deixar impressionar. Veja, a questão está aqui. Se impressionar, o homem se influencia, você consegue influenciar um, dois ou massas de seres humanos, você consegue influenciar muito fácil, muito fácil. É só ter uma boa oratória, uma boa dicção, uma ideia que satisfaça o ego de todos, o orgulho de todos, porque o homem ele é tão volúvel a tal ponto de que, quando as suas ideias, ele encontra apoio nas suas ideias translocadas em outro ser, e talvez em algum ser importante na história, que eles se deixam levar. Nós vimos massa de seres humanos sendo conduzidos pela ideia de um homem, dois, três, nós tivemos aí, né, alguns nomes, não vou chamar de grandes nomes, porque não são, né, mas que conseguiram movimentar, mobilizar as massas com quê? Com discursos que satisfazem o ego inflamado do ser humano. Quer dizer, ele influencia, ele impressiona. E Satanás, ele tenta e consegue que este sentimento faça parte agora do coração do homem, da vida. Não existia, mas agora passa. Por quê? Ele conseguiu impressionar Eva, e Eva simplesmente consegue levar o seu marido. Veja, a culpa, eu não estou falando que a culpa é de Eva, tá? Não estão diminuindo, porque a ordem foi dada a Adão. Adão é o cabeça da casa, tá bem? Então ele deveria ter prestado atenção e se mantido fiel a Deus. Ponto 2.2, nós vemos que, tentando e conseguindo impressionar, tá? Trazer este sentimento
de ser influenciado, a capacidade de se deixar impressionar, e ele conseguiu fazer isso com os nossos primeiros pais, nós vamos para o ponto de número 2.2. Né? Nós falamos sobre o significado da soberba e do orgulho. Ponto de número 1.2, o orgulho espiritual, que é o pior, né? Lógico, temos que trazer isso à tona, é o pior momento, é a pior área, que é o orgulho espiritual. É quando nós, influenciados pelo maligno, nós permitimos ser impressionados, sermos influenciados por suas palavras, por sua motivação. Então, nós estamos agora no ponto de número 2, falando sobre a soberba que precede a queda. Ponto de número 2.1, nós falamos sobre a queda de Satanás, e depois ele vai se empenhar em fazer o que nós estamos dizendo agora, que é influenciar o ser humano, que é influenciar, e toda a influência do diabo, ele sempre vai mexer com o nosso ego, sempre. Todas as vezes que nós vemos esta influência, seja do maligno, seja pelas obras da carne, toda esta carga é jogada sobre o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, a nossa soberba, tá bem? E outras coisas que nós veremos no decorrer da lição. Ponto 2.2, nós temos a queda do inimigo. No ponto 2.2, nós temos a construção da Torre de Babel, que é também uma expressão histórica da soberba e do orgulho do homem. Por quê? Veja, ele vai se opor a Deus. No ponto de número 4, nós vamos ver Deus se opondo aos orgulhosos, mas agora os orgulhosos e soberbos, eles estão se opondo a Deus. A partir do momento em que eu voluntariamente me coloco contra uma ordem, um mandamento, um preceito direto de Deus, isso que está me fazendo agir desta maneira não passa de orgulho e de egoísmo, que eu preciso tomar cuidado. Então, nós vemos aqui, veja, o diabo influencia, mas nós temos as motivações humanas. Tá? Qual era a intenção dos construtores da Torre de Babel, do seu líder? Qual era a intenção? Qual era a motivação? Tá bem? Qual era a motivação? O que leva? Nós estamos falando também na sala dos adultos sobre o sentimento que leva o ser humano a fazer alguma coisa, que é a vontade, Então, qual é a intenção? Veja que o ego, ele atiça o quê? A vontade. E esta vontade, quer dizer, qual é a nossa vontade? Qual é a nossa motivação? Qual era a intenção destes construtores? Primeiro, que o nosso nome cresça, fama. Todo orgulhoso, todo jactancioso, egoísta, ele não busca a glória de Deus e nem o auxílio ao seu ser humano. Ele sempre vai buscar a sua própria glória. Ele vai buscar fama. Ele quer ser famoso. Como dizia o hino antigo, o homem pode ser famoso no mundo inteiro, né? E muito dinheiro, mas no fim das contas ele não pode. Se não me engano, vou lembrar do nome, não vou citar não, que eu vou errar. Tá bem? Conheço, mas agora a mente está trabalhando em outra área. Então, qual a motivação da construção da Torre de Babel? Qual a intenção? Qual era a vontade deles? Primeiro, ganhar fama, serem famosos. Isto acontece no meio evangélico? Sim. Acontece no meio do protestantismo? Muito. Por quê? A partir do momento em que nós nos esquecemos que o Senhor nos chamou para a sua glória, para andarmos nas boas obras que Ele criou, nós temos o quê? Nós temos a intenção, a motivação, veja, de ganharmos fama, de sermos famosos. E quantas pessoas eles vão para o ministério, para uma área, ministério de louvor, o ministério da pregação, o ministério oficial, quer dizer, dirigir igreja, não é para glorificar a Deus, mas se tornarem famosos. Eu sou fulano de tal, eu sou a fulana de tal, e se expressam desta maneira.
E as pessoas não veem nenhum tipo de anormalidade neste tipo de comportamento. Tá? Por quê? Porque nós somos atraídos por aquilo que eles oferecem, e eles sabem o que oferecer. Tá? Mesmo com a aparência de piedade, mas eles negam a sua eficácia pelas suas obras, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos entender. Por quê? Nós somos levados por aquilo que nós vemos. Tá bem? Quer dizer, qual era a intenção dos construtores da torre? Ganhar fama e glória para si. E a partir do momento em que nós agimos desta maneira, nós afrontamos a Deus. Veja, em afronta à ordem divina de se espalhar sobre a face da terra. Tá? O homem tinha que crescer e multiplicar. Deixando o homem seu pai e sua mãe, unindo-se à sua mulher, obviamente que não ele sozinho, né? Senão ele não daria conta, mas suas gerações gerariam outras gerações que povoariam a terra. Tá bem? A ideia era de um povo santo, de um povo justo, mas com a queda de Satanás e provocando a queda do homem no pecado, o que acontece? Obviamente, agora nós temos um espalhamento de ambos. A Bíblia no Antigo Testamento nos traz a ideia da geração de Sete, da geração dos homens e da geração dos filhos de Deus. Tá? Então, quer dizer, a geração de Sete e a geração de Caim. São duas gerações totalmente diferentes. Uma serve a Deus e a outra não. Tá bem? Então, veja, quando nós buscamos fama e glória, o orgulho nos leva a isto. O que nós fazemos? Nós afrontamos, nós nos colocamos em rota de colisão com Deus. Afrontamos seus mandamentos, seus preceitos, suas ordens, tá, divinas de se espalhar. Tá bem? A ideia era, vamos ficar aqui, vamos construir uma torre e ninguém vai nos espalhar, ninguém vai nos... Mas, veja, a intenção até parecia boa. Muitas vezes chega até nós intenções aparentemente boas, assim como chegaram diante de Deus, e nós já citamos várias delas em outras áreas, em outras aulas. Né? Nós temos grandes reis, grandes sacerdotes, sumos sacerdotes, grandes juízes. Nós vimos grandes homens e mulheres com muito boa intenção, porém, não era a vontade de Deus. Veja, a boa intenção destituída da vontade de Deus não passa de orgulho, não passa de soberba. Então, nós afrontamos, era isto que eles queriam fazer. Porém, Deus, ele tem a sua forma de trabalhar. E o que é que ele faz? Ele desce e confunde as línguas. Quer dizer, os homens agora não se entendem mais, os idiomas agora são diferentes. Né? Poderíamos parafrasear, mas não vou fazer. Veja, agora um grupo que se entende vai para um lugar, outro grupo que entende vai para outro grupo, e Deus, ele continua soberano sobre o seu propósito, sobre o seu plano de salvação, o plano traçado antes da fundação do mundo. Então, Deus, ele trabalha de maneira acertada. Dá-se a impressão do Senhor estar tirando a vontade do homem, mas não é nada disso. Ele simplesmente impede de que a vontade de homens destituído da sua presença, fora da sua presença, não prevaleça. E sendo assim, quer dizer, não cause danos. Danos são causados, foram causados e são causados até os dias de hoje. Porém, o que acontece? O Senhor continua soberano e levando a cabo o seu plano de salvação, o seu plano na face da terra. Tá bem? O interessante também, veja, aqui eles aprenderam, né? Não aprenderam, mas satisfizeram a vontade de Deus. Porém, nós temos o exemplo de Pedro. Eu não quero ser tão taxativo a Pedro, porque, veja, é um dos personagens bíblicos que mais apanha.
junto com outros. Mas por quê? Porque é o que mais dá a cara a tapa, é o que mais se apresenta. Enquanto os outros só assistiam, nós vamos ver Pedro, talvez movido pelo impulso, mas todas as vezes que algo, que se exige alguma coisa, uma ação, uma reação, Pedrão está lá. Pedro está lá. Está correndo o risco de apanhar de novo? Não tem problema, mas ele está lá. E Pedro, ele passa, né? Aqui a ideia de que ele apresenta um egoísmo, tá bem? Dizendo ao Senhor que aconteça o que acontecer, eu não vou te abandonar. Logo, pouco tempo depois, ele faz totalmente o contrário. Ele faz totalmente o contrário. Porém, veja, em experiências humilhantes, que é o caso, vamos continuar com o caso do Pedro, ou de Pedro, ele teve uma experiência. Tá? O importante é nós termos experiência. Veja, como dizia um ditado antigo, e ainda diz, quem não arrisca, não petisca. Quer dizer, não tem como você errar se você não acerta, se você não tenta, se você não procura fazer, mas também você nunca vai acertar. Quer dizer, é aquele omisso, é aquele inerte, é aquele parado. Ele não faz, não porque ele não sabe, mas ele não quer arriscar. Ele não quer arriscar. Com isso, ele passa a ser uma pessoa inoperante. A sua fé é inoperante, o seu amor é inoperante, a sua crença é inoperante. Tá bem? Mas Pedro está lá. Tá? E ele está aprendendo, ele está tendo experiências. Tá? Alguma hora boa, outras horas experiências humilhantes, mas o que acontece? Podemos tirar lições, proveitos disso? É melhor tirarmos em situações diferentes. Porém, nessa experiência humilhante, o que acontece? Pedro adquire maturidade, crescimento, porque toda vez que ele erra, você vai vê-lo chorando, você vai vê-lo pedindo desculpas, retornando a fazer as outras coisas. E isto fala do quê? Fala de um coração contrito, tá? E também dependente de Deus. Contrição e dependência. Veja que o crescimento, que a maturidade espiritual de Pedro e também humana passa pela contrição. O que é um ato de contrição? É de você se humilhar, de você se colocar, se envergonhar, ou você se dobrar e aceitar um coração contrito, abatido, dolorido, arrependido, mas que faz o quê? Que retorna não a cometer o mesmo erro, mas cria ou devolve aquela dependência que deveria existir desde o princípio. Há crescimentos que acontecem mediante a erros, a falhas, a experiências ruins. O importante é nós tirarmos lições disso e não cometermos mais o que estamos fazendo. Não cometermos mais, tá bem? Então, toda experiência, tem experiências boas? Sim. Experiências ruins, no caso de Pedro, uma experiência humilhante? Sim. Mas que dali ele extrai lições para a sua vida. E o cristão maduro, consciente, o que acontece? Ele cresce. Ele cresce. Cresce nos momentos também difíceis. Tá bem? O que acontece? Né? Precisamos, muitas vezes, cair dos pedestais que nós criamos para nós mesmos, e quando caímos, o que acontece? Ao invés de sermos reincidentes no problema, nós vamos aprender, porque geralmente queda está ligada à dor, está ligada a ferimento, está ligado a machucados, né? Está ligado à vergonha. Imagina cair diante de uma multidão, imagina você tropeçar e sair ali catando o cavaco até se esborrachar no chão, como diz o ditado. É humilhante. Quantas vezes eu já passei por isso? É uma situação constrangedora. Na entrada de uma estação de trem, da estação de trem de Mauá, eu fui fazer um determinado gracejo para um público que estava olhando para mim, eu acabei tropeçando num dos degraus que levava à estação do trem, e quer dizer, além do tombo, o barulho da marmita, né, batendo no chão. Aquilo
Eu passei alguns dias, talvez um mês, dando a volta para entrar na estação de trem ali de Mauá. Por quê? Mas depois a loja fechou e eu fiquei mais tranquilo. Mas isso me ensinou, quer dizer, veja, você precisa se controlar, você precisa tomar cuidado, você precisa ter certa maturidade para quê? Para que você não se exponha. Mas nós vamos ver também que Pedro, ao cair do pedestal, vamos colocar assim, porque a lição está falando isso, né? Ele se volta o quê? Ao ato de contrição e também de dependência divina. E isto demonstra o quê? Maturidade, demonstra crescimento. Quando nos momentos difíceis que nós provocamos, nós aprendemos a nos humilhar diante de Deus, tá? De aceitar o nosso erro e aprender com eles e voltarmos a depender de Deus. Porque todas as vezes que nós erramos, pode ver que nós estamos buscando uma independência de Deus, viver alienado à vontade do Senhor. Vamos para o ponto de número 3. Para o ponto de número 3 que vai falar. Então, nós falamos sobre a queda de Lúcifer, a Torre de Babel e a negação de Pedro. Quer dizer, quando Pedro nega a Cristo, sendo que ele havia dito na frente de ti, todo mundo, aconteça o que acontecer, eu nunca vou te deixar. Calma, Pedrão, vai devagar, vai acontecer uma determinada situação e você vai me negar. Então o Senhor o alertou. E aí nós vamos para o ponto de número 3, onde nós vamos falar sobre o orgulho e a humildade, que são totalmente diferentes, né? O orgulho versus, né? X versus a humildade. Então vamos falar da pessoa do orgulhoso, né? Ou vamos começar, já falamos sobre soberba, orgulho, vamos falar sobre humildade. Veja como ela é totalmente oposta. A humildade faz a pessoa ter, veja, certeza, ter uma opinião modesta. Tá? O que é ser modesto? É desprovido de luxo, de ostentação. Aqui, no caso, a ostentação, o humilde, o que ele vai fazer? Ele vai pensar de si mesmo o quê? Com modéstia. Tendo a consciência das próprias limitações. Veja que eu liguei aqui. Sem Deus somos apenas pó. E há um salmo que diz isto: o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Tá? Esta é a nossa origem. O Senhor nos formou do pó da terra e para o pó nós retornaremos. Então veja o que a humildade faz. Não aquela humildade falsa, né? Não aquela humildade que gosta de ficar falando que é humilde. Mas veja, ele tem uma opinião, está lá na mente, está no coração. Ele tem uma opinião sobre si mesmo, que é o quê? Veja, ele tem uma existência limitada. Ele tem a ideia de uma existência passageira, de uma existência que está propensa a bons e maus momentos. Ele tem consciência de que ele é um ser humano. E como ser humano, não passa de pó. Não passa de pó da terra. E o que isto faz com ele? Ele cria uma consciência, tá? Um entendimento de quê? De que sem Deus ele não é nada. Quer dizer, das suas próprias limitações. O homem passa a pensar sobre si. Ele não vai se menosprezar. Ele não vai se diminuir. Veja, eu coloquei aqui no ponto 3.2 para nós não confundirmos isto com autoestima, amor próprio, confiança. Tudo isto é bom. Veja que este sentimento pode expressar emoções contrárias, controversas. Mas nós não podemos confundir uma pessoa soberba, pretensiosa, com uma pessoa que tem autoestima. Veja, ele não tem uma autoestima. Ele tem amor próprio. Ele não é um narcisista. Ele tem amor próprio.
e ele confia. E esta sua confiança está ligada à pessoa de Deus. Então, no ponto de número 3, nós vamos entendendo o que é humildade. Se você pensa sobre você acima, ou mesmo tendo, veja, o humilde, mesmo tendo certas qualificações, ou várias qualificações, o que acontece? Ele não traz isto à tona, ele não se apega a isto. Ele não está... Paulo diz o quê? Que determinados tesouros, nós devemos deixar para trás, tudo que fica, e vamos prosseguindo. Veja, o humilde, mesmo que ele tenha determinadas qualificações, privilégios que a vida lhe trouxe, ou que Deus permitiu que ele tivesse, ele vai fazer o quê? Ele não vai viver sob a sombra destas coisas. Pelo contrário, ele vai usar tudo isto para glorificar a Deus e ajudar o seu próximo. Isto é humildade. Isto é humildade. Veja, quando nós estamos desprovidos de ostentação, quando nós somos desprovidos de ostentação, quando nós somos despretensiosos, tá? Que é o contrário de ser pretenso, tá? De se julgar desta maneira. Tá bem? Então, a humildade faz a pessoa ter, veja, a ideia aqui está no ter uma opinião. A humildade modesta, tá bem? Sem ostentação, uma opinião despretensiosa de si mesmo, com consciência de suas próprias limitações. Então, apesar de tudo, veja o rei Davi no Salmo 40, ele diz: eu sou pobre e necessitado, versículo 17, mas o Senhor cuida de mim. É uma vida despretensiosa. Tá? Ele tem todo o luxo do reinado, mas ele vive como se não tivesse. Tá? Ele não anda ostentando. Tá bem? Ele tem um viver despretensioso, a tal ponto de dizer: eu sou pobre e necessitado, mas ele simplesmente é o rei de Israel e um dos maiores, ou o maior rei que Israel já viu, pelo menos dentro do campo político, é o rei que exaltou Israel a um patamar privilegiado no meio das grandes nações, colocou Israel como no protagonismo político do mundo do seu tempo, tá bem? E esta fama vem até os dias de hoje, Vamos falar do ponto de número 3.1? Então, nós vamos falar do quê? Veja, agora nós vamos tratar da relação entre a pessoa e o seu próximo. Tá? Quando nós falamos do orgulhoso, por que lá no início eu falei que é difícil? Porque o orgulhoso dificilmente admitirá estar errado. Tá? Isto é questão do orgulhoso. Sempre, já vimos pessoas pedindo perdão, pedindo desculpas nas redes sociais, mas sempre tem um mas, sempre tem um porém, sempre tem um ponto e uma vírgula. Por quê? Ele não está assumindo culpa, ele está simplesmente fazendo aquilo que lhe disseram para fazer. Se mostre humilde, peça desculpa, arrependido, use uma roupa bonitinha, mas na realidade não é nada daquilo. Porque vai chegar um momento da declaração, da atitude, que vai aparecer um mais, que vai aparecer um porém, onde a culpa será lançada sobre o outro. Tá? Eu agi assim por causa da atitude de outro que foi desta maneira. Então, veja, ele nunca admite estar errado. Tá? Nós conhecemos pessoas assim? Lógico, ele sempre vai ter uma desculpa, uma justificativa para a sua atitude. Por quê? Porque o seu ego inflado, tá? Inflado quer dizer o seu ego inchado, a pessoa jactanciosa é orgulhosa, tá? Ela se incha em si mesmo, ela, né, fica parecendo um cururu e o torna o quê? O ego inflado torna o ser humano inflexível. O que é este ser humano inflexível? Que você não consegue persuadir, induzir ou até mesmo comover. Sabe o tal daquele que não dobra, aquele que o Senhor Deus chama nas Escrituras de dura cerviz? Quer dizer, o cangote endureceu.
ele não curva, ele não se inclina, ele não reconhece, ele não se humilha, ele não se abate, ele não se comove. Tá? Você não consegue induzi-lo a pensar o contrário, você não consegue persuadi-lo com ideias, mesmo que sejam fatos. Por quê? Porque o seu ego é inflado em si, ele está inchado em si mesmo. E isto faz com que ele não se dobre, ele não se curve, ele não aceite. Para ele, ele está sempre certo. Ele nunca para pensar, não é possível que eu estou errado, é que eu estou certo e 900 mil pessoas estão erradas. Sabe, sendo que o humilde, pelo menos a pessoa que tem um mínimo de consciência, ele vai dizer assim, não pode ser. Ele vai refletir. Lembra que nós falamos sobre o que é refletir? É pensar detidamente, ele vai pesar prós e contras, e ele vai dizer, acho que eu pisei na bola. Acho que pisei na bola. Tá? A pessoa pode até não ser humilde, mas vai reconhecer. Por não ser humilde, ele não vai expor esta sua conclusão aos demais. Tá bem? Mas veja, o que é o orgulhoso? Né? É uma pessoa que não consegue se dobrar, não consegue ser dobrada. Vamos lá, nem o Espírito Santo consegue convencê-lo do seu pecado, do juízo e da justiça que virá sobre ele. E é aí que está o problema. A pessoa, ela compromete a sua vida espiritual. Então, dificilmente, você já lidou com pessoas, até mesmo nós. Muitas vezes nós demoramos muito para reconhecer os nossos erros. Demoramos muito, por quê? Porque não queremos dar o braço a torcer. Nós não queremos dar a razão aos outros. Nós queremos sempre ter razão. Queremos sempre estar certo. E isto é ser soberbo. É ser orgulhoso. Tá bem? Está aqui. Se nós apresentamos estes sentimentos, é hora de o mais rápido possível nós voltarmos atrás, apresentarmos um coração contrito e uma alma disposta a depender e a obedecer à vontade divina, o mais rápido possível. Por quê? Nós vamos ver que o fim de uma pessoa orgulhosa não será bom. Vamos para o ponto 3.2. Vamos falar sobre a relação consigo mesmo. O orgulho, ele vai afetar a minha vida, não somente a dos outros. E esta também é uma parte muito ruim, muito ruim. Porque eu não estarei bem comigo mesmo, né, por ser uma pessoa orgulhosa, jactanciosa, soberba. O que acontece? Quais são outras atitudes do orgulhoso? Impulsividade. Nós já vimos que o impulso ele foge da razão. Quando se perde o controle da razão, nós agimos por impulso. Tá? É aquela nossa parte animal que vai fazer com que nós agimos sem pensar, sem raciocinar, sem pesar prós e contras. O que nós queremos é só reagir. Tá? Então, sendo impulsivo, nós nos colocamos numa situação, talvez não nos afeta alguns, né, nas doenças psicossomáticas, estas impulsividades, mas nos afeta no sentido de que ninguém vai querer ficar perto de uma pessoa assim. Não dá, não tem quem aguenta. Entendeu? Então, veja, o orgulhoso é impulsivo. Ele por isso que eu coloquei aqui, tá vendo? Excessivamente autoconfiante. Tá? Excessivamente. Porque a autoestima, o amor próprio, a confiança são sentimentos bons, que expressarão emoções boas, sim. Mas o excesso disto passa para o quê? Autoconfiante aqui é aquela pessoa segura demais em si mesmo. Enquanto humilde, ele é confiante e seguro em quê? No seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com os homens, o que é totalmente diferente. Excessivamente confiante e prepotente, tá? Que é a questão, aquela pessoa prepotente, aquela pessoa que exacerba
no orgulho, na autoconfiança, na sua autopresença, em tudo aquilo que ele faz. Tá? Vemos pessoas assim, fora da igreja? Sim. E dentro da igreja? Também. Também. Infelizmente, este sentimento ele não é exclusivo do ímpio, vamos dizer assim, daquele que não segue a mesma fé que nós. Mas nós precisamos tomar cuidado. Se você age desta maneira, né, você é impulsivo, é excessivamente autoconfiante e prepotente, você é um crente orgulhoso. Você é uma crente soberba. Você é um pastor orgulhoso e soberbo. Por quê? Veja, o impulso é a ação de agir sem pensar. Autoconfiante excessivamente é aquele que não precisa de você, não precisa de ninguém, é aquele irmão que simplesmente vive oferecendo a porta da igreja para os demais saírem. É muita confiança, tome cuidado. Você pode ficar sozinho. E quando ficar sozinho, e até Deus sair e o último fechar a porta, você vai ver que você não consegue fazer nada. Nem sozinho e nem com multidão, porque você não aprendeu a ser uma pessoa humilde. A ser uma pessoa humilde. Então nós precisamos tomar cuidado. E a prepotência também está no campo da soberba, em tudo isto, aquela pessoa que se mostra demais. Ele é o cara. Né? Não é questão de ser a última bolacha do pacote, mas ele acha que sem ele Deus não pode fazer nada. Chega ao ridículo de pensar que sem ele o Espírito Santo... Eu vi isto numa frase de um livro uma vez, em que um demônio se manifesta na forma de um macaco. Quando o crente pergunta para Jesus Cristo se ele vai fazer nada, o que Jesus Cristo diz? Se você não fizer, eu não posso. Ora, meu irmão, é uma ideia ridícula, tá bem? Desculpa, risível, é uma ideia estapafúrdia quando nós colocamos esta ideia que Deus depende de mim, Deus precisa, ele conta comigo, mas não depende de mim. As ações de Deus são independentes da minha pessoa. Se eu fizer, amém. Se eu não fizer, ele vai fazer. Se eu fizer, ele é Deus. Se eu não fizer, ele continua sendo Deus. Tá bem? Então, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Veja, isto cai no campo do ponto de número 3.3, a relação com Deus agora. Para o soberbo é difícil se submeter, se colocar debaixo da vontade divina, das ordens divinas. Por quê? Ser submisso exige de nós renúncia ao controle da nossa própria vida. E se tem uma coisa que o soberbo gosta de fazer, é cuidar, entre aspas, da vida dele. Em outros momentos, a maioria do tempo, ele está cuidando da vida dos outros, se comparando, se achando melhor, procurando defeito na vida de outras pessoas. Então, veja, é difícil se colocar debaixo da vontade de Deus, porque esta vontade exige de nós, não pede, exige, requer de nós. Quando se apresenta um requerimento, é que sem aquilo você não consegue obter o que você deseja. É um requerimento, são exigências que você precisa cumprir para alcançar um determinado, aquilo que você quer. Então, renunciar para o soberbo é difícil. Então, ele não consegue. Veja, um sinônimo de renúncia é negar-se a si mesmo. É o versículo bíblico. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e depois vem e segue. Tá bem? Então, é um processo. Negue-se a si mesmo. Já o contrário, o antônimo de renunciar, é o quê? É aceitar. Veja, o contrário seria aqui não aceitar. Né? Não, a ideia de não aceitar. Veja, enquanto eu me nego, aqui eu rejeito a ideia de negar a mim mesmo ou renunciar ao controle da minha vida. E não são poucos os crentes que agem desta maneira. Veja, eles vão se prejudicar, eles vão perder tudo e até mesmo no porvir, se não despertarem deste sono
a sua própria vida espiritual, no futuro a vida eterna, mas não vão abrir mão disto. Por quê? Veja, se submeter ou debaixo ou embaixo, se colocar debaixo da vontade de Deus, exige de nós negarmos ao controle da nossa própria vida e entregá-lo totalmente nas mãos de Deus. Tá? Então aqui seria não, né? Que você vai lendo, vai tendo ideia, vai escrevendo. Então veja, o contrário de renunciar é não aceitar ou ficar com o controle da sua própria vida, tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado e vamos para o ponto de número 4 e último da nossa lição. O orgulho é inimigo de Deus. Veja que a inimizade não está no orgulhoso, mas neste sentimento. Então, o orgulho é inimigo de Deus. E quem é orgulhoso vai passar para esta situação. Primeiro, o fim do orgulhoso não é bom. Veja, no ponto 2.3, eu coloquei aqui, veja, o final aqui, ele não foi bem. Porque Pedro simplesmente fez o que falou que não faria. Então, o final não foi bom. Foi bom na questão do aprendizado, mas no desenrolar da história, não foi bom. Segundo, sem Deus somos apenas pó. Já falamos sobre isso. Tá? Então, nós estamos falando aqui do orgulho sendo inimigo de Deus. Veja. E que o pó pode dizer, se o barro lá em Jeremias não pode perguntar para o oleiro por que você faz assim, você imagina o pó, porque lá o barro é o pó molhado. E aqui o pó é só pó mesmo, que é levado pelo vento. Terceiro, a pessoa orgulhosa se opõe contra Deus. Logo, o inverso também é verdadeiro. Deus se opõe aos orgulhosos, quer dizer, Deus vai se tornar ou formar obstáculos diante desta pessoa. Mas do humilde Deus se agrada e abre caminho e abre espaços. Para os orgulhosos, Deus se opõe a eles, fazendo o quê? Formando um obstáculo, uma parede. Pode até ter aparência, né? Como nós vamos falar sobre Asaf, pode até ter uma aparência, mas esta aparência de sucesso, ela é o quê? Temporária, ela é limitada. Ela vai, hora ou outra, esse castelo de cartas vai desmoronar ao primeiro vento. Esta edificação sobre a areia, sobre o pó, vai se desfazer nas primeiras chuvas, nos primeiros ventos. Então, veja, Asaf entendeu isto. Né? Conhecemos também o Salmo, vamos dizer assim, de cor e salteado. Ele olha para a prosperidade do ímpio, ele vai conversar com Deus, mas no final ele entende. Tá bem? O que é aqui a questão de entender? Veja, a consciência, ele tem consciência, ele passa a ter ciência, ele entende que no final, por isso que o fim das coisas é melhor do que o seu começo. Muitos começos impressionam, mas o final, infelizmente, decepciona. No fim, o arrogante será destruído. Veja, por que ele vai ser destruído? Por sua própria arrogância. Porque ele se afasta de Deus. Tá? Ele se afasta da fonte de toda genuína virtude. E não bebendo mais desta fonte genuína, obviamente não terá virtudes, e o oposto das virtudes são o quê? Os defeitos. Estes defeitos eles vão aparecer. Tá? Vamos seguir a lição. Soberba, orgulho, prepotência. Bom, você entendeu, né? Já entendemos, já, tá bom? E assim por diante. Tá bem? Mas veja que tanto Pedro como Asaf, eles aprendem.
aprendendo, o que eles fazem? Eles crescem. Asaf também se volta contrito e obediente a Deus. Quer dizer, ele volta a se tornar dependente, ele esquece a situação que estava incomodando a sua alma e ele se volta para Deus porque ele entende que, no fim, o arrogante será destruído. Destruído por quem? Por sua própria arrogância. Porque ele se afasta da fonte genuína de toda genuína virtude, E o que ele passa a apresentar são esses defeitos, que alguns chamam de defeito de caráter, defeito disso, defeito aquilo, mas são sentimentos que são expressos e alimentados pelo ser humano, se tornarão alguns monstros na nossa vida. Que nós possamos aprender e nutrir o amor que não se ensoberbece. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, e vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.